Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar sobre Oséias, capítulo 9. Nós vamos falar sobre Deus chamando a atenção do seu povo para que eles voltassem ao obedecer. A importância do zelo de Deus para conosco, cada um de nós, peregrinos. Então nós vamos ver isso. Mas antes de a gente dar continuidade, queria pedir a você: deixe o seu like e compartilhe esse vídeo se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chave, se tem te aproximado mais de Deus, se tem feito você aprender mais de como caminhar com o Senhor. Então envia para 3 colegas para que eles possam também aprender e crescermos juntos, para que também essa mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreve lá no canal, coloca a receber todas as notificações, que todas segundas e quintas tem uma palavra de Deus para você. Nós vamos dar continuidade aqui, como eu falei, Oséias capítulo 9. Deus chama a instrução novamente ao povo de Israel. Aí você pode estar perguntando: Jefferson, e por que Deus tantas vezes chama Israel à orientação, à instrução? Porque Israel era um povo e uns filhos rebeldes, infelizmente. Ele era um filho rebelde. É aquele filho que o pai orienta e ele opta por ir pelo caminho mais árduo, difícil, em vez de obedecer ao pai. E quando vê que não dá mais, ele volta e vai fazer o que o pai pediu, porque o caminho era mais certo e conforme ele aprendeu, era melhor ir pelo caminho do pai. Então vamos lá. Capítulo 9, versículo 1. Antes da gente iniciar, queria pedir a você, se você pode, feche os seus olhos, vamos apresentar a nossa vida e a palavra de Deus. Caso você não possa, entre em espírito de oração. Soberano e eterno Deus, bendito e adorado Rei. Jesus, fala conosco através da Tua palavra, fala na tábua do coração de cada um dos peregrinos, que seja o Senhor, meu Pai, a se revelar, meu Pai, nesta palavra, que nós possamos aprender, meu Deus, praticar e viver os Teus ensinamentos. Amém, glória a Deus. Diz assim, peregrino: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituta abandonaste o teu Deus. Olha aí, Jefferson, Deus já chegou falando de forma enfática para o povo de Israel, sim. Porque você tem que entender, peregrino, Deus, Ele tem o maior amor e cuidado para conosco, que somos filhos. Então imagine só, o seu filho, a qual você tanto ama, te desobedecer para fazer as loucuras da mente dele, ou levado pelas paixões ou até mesmo por amigos que não sabem e não querem o seu bem, que não desejam fazer ou levar ele para um caminho correto, e você como pai, ciente, sabendo das consequências e das coisas a qual ele está fazendo, então da mesma forma é Deus. Ele vem aqui com a instrução já de forma enfática. Você tem se prostituído, ó Israel. Então olha o que Deus tem falado aqui. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos. Então Deus está dizendo: por que você está se alegrando? Por que você está celebrando? Por que vocês estão aí se alegrando, celebrando, se vocês estão cada vez mais errados e entrando cada vez mais profundamente em os laços de pecado, a qual eu falei que isso traria e carretaria na sua vida destruição? Olha o que Deus estava falando para o povo de Israel, peregrino. Ele disse mais: como vocês se prostituíram, né? Abandonando o teu Deus. Amastes pagar de prostituição em todas as eiras de cereais. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que eles optaram por fazerem práticas, festas, cultuação, a carne, a forma de adoração a outros seres, em vez de cultuarem a Deus pela fartura e pelas bênçãos, mas se entregaram a festas que não provinham e não eram de adoração a Deus.
mas sim adoravam e exaltavam somente a sua parte física, carnal. Mas Jefferson, isso era ruim? Ruim para o povo de Israel? Não, porque era bom, o pecado em si é bom. Mas a consequência aí sim era drástica. Porque primeiro eles estavam indo contra o próprio Deus. Segundo, eles estavam também desobedecendo as instruções e os ensinamentos para ter uma vida próspera. Quantas vezes nós, peregrinos, estamos desobedecendo as instruções e os princípios a qual o Senhor nos deu, e princípios espirituais inegociáveis não tem nada a ver com religião, tem a ver com os princípios que você precisa seguir para poder ter uma vida coerente, ética, saudável e próspera. Então, quando você entende isso, você evita passar por isso aqui, a qual o povo de Israel estava passando. Eles estavam festejando, mas, porém, toda aquela festa, Deus já estava dizendo, vai acabar em choro. Muitas vezes você olha para uma pessoa e ela está ali festejando, ela está se alegrando, e daqui a um mês, 2 meses, aquela tamanha festa se torna em pranto. Por quê? Porque ela desobedeceu as instruções e rompeu princípios inegociáveis, rompeu princípios de obediência, de ética, de ser uma pessoa que vive para o longo prazo, que obedece à autoridade, e aí você vê ela padecendo por falta de quê? De ser sábia, por ter se entregado à insensatez. E o que é uma pessoa insensata, Jefferson? É aquela que mesmo sabendo o que é certo, ela se entrega a fazer o que é errado. E era o que o povo de Israel estava aqui acontecendo nesse momento. Olha o que diz aqui, continuando no versículo 1. Amastes a pagar de prostituição em todas as eiras de cereais. Vocês amaram a prostituição em vez da obediência. Você pode estar se perguntando, mas que tipo de prostituição? Era a prostituição da falta de obediência. Era a prostituição de trocar a sua confiança no seu Deus, que era verdadeiro, real e sobrenatural, que andava com eles e se manifestava por um Deus a qual eles não conheciam, que era de pau, de madeira ou de qualquer outra forma, que era feita pelos seus inimigos, e muitas vezes aqui era tido como amigos por estarem festejando. E aqui entra um ponto. Enquanto, peregrino, você tiver algo a entregar a alguém, vai ter sempre alguém festejando contigo. Mas no momento que chegar o dia da colheita, não pense você que aqueles que estão festejando vão colher com você as dores. Infelizmente, quem vai colher é você. Eles podem até participar da sua festa, mas eles não vão colher contigo. Por quê, Jefferson? Porque eles são os primeiros a correr, peregrino. Eles são os primeiros a não quererem colher a dor e o sofrimento. Por que a dor e o sofrimento vem? Por causa das falhas e dos erros cometidos. Olha o que diz o versículo 2. A eira do largar não os manterão, e o vinho novo lhe faltará. O que é que Deus estava querendo dizer? Que não adiantava eles pensarem que aquela bonança aparente, aquela festa, não ia durar para sempre. E por isso que Deus diz aqui que o lagar, não te manterão. O que é o lagar? De onde vem o vinho. E por isso que ele prossegue que o vinho novo lhe faltará. O que é que Deus está dizendo? Vai chegar o momento que vai cessar essas festas. Vai chegar o momento que você vai cair em si e reconhecer que tudo aquilo que você estava fazendo, você estava se liberando e entregando aos extremos, ou até mesmo ao chamado vida louca, como muitos falam. Então você aí vai acabar caindo em si, que tudo aquilo que você estava fazendo não passava de um devaneio que não te levou para lugar nenhum, que não acrescentou em nada, que todos os que estavam ao seu lado também não te trouxeram ensinamento, ao não ser que no momento da abundância eles estão aí,
e que no momento da colheita do fruto a qual você plantou, quer mim, eles não estarão. Jefferson, a palavra de hoje tem sido de instrução. Graças a Deus, porque se nós não aprendermos a escutar a instrução, nós não temos como crescer. Deus, ele só orienta os filhos a quem ele ama. Imagine o seu pai. Toda vez que o seu pai te chamava a atenção, você não gostava naquele momento, mas quando foi passando os anos, você foi começando a entender porque ele te chamava a atenção e hoje você não agradece? Da mesma forma é Deus. Quando ele te instrui sobre algo a qual você está fazendo de errado, ou qual as consequências que isso vai ocasionar, não é porque ele tem o intuito de fazer você sofrer, mas pelo contrário, ele tem o intuito de te ensinar para evitar o sofrimento, pois ele sabe que o caminho a qual você está traçando não vai te levar para onde você acha que vai, porque você até acha que vai chegar num lugar de felicidade e bonância, e por isso está festejando, mas entretanto o caminho que aos seus olhos ele é lindo, ele é cheio de flores, no final é um lamaçal de ruína. Então aprenda a escutar antes que chegue o final desse caminho e mude a rota. Porque no momento que você aprende a escutar, por isso que é importante isso, peregrino, você tem que aprender a escutar. Porque aqui Israel também estava sendo orientada sobre isso. E nós vamos ver aqui como Israel era um povo rebelde, era um povo de dura cerviz, um povo que não queria aprender de forma nenhuma da melhor maneira. E qual a melhor maneira? Você aprender e criar sabedoria através da observação e da escuta. Você observar e escutar. Israel, pelo contrário, ele só aprendia da forma pior. E qual é a forma pior? Indo, sofrendo as consequências. E isso é que ocasionou muitas vezes Israel passar por muito mais processos para poder assim chegar em o seu verdadeiro resultado e o propósito a qual Deus criou o povo de Israel. Então não necessita você passar por um processo que vai demorar e demandar mais tempo, se assim você inclinar os teus ouvidos para poder corrigir os erros que assim Deus está instruindo através da palavra, para que você não venha demandar mais tempo. E hoje é o que muitos falam, é a moeda mais preciosa. Quando você fica errando, você fica perdendo tempo. E o tempo ele não pode ser nem retornado, retrocedido, e você também não pode restaurar o tempo. Você só pode viver o presente e projetar para o futuro, mas o passado, o tempo não retrocede. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Olha o que diz, repetindo o versículo 2: a eira do lagar não os manterão, e o vinho novo faltará, ó Israel. Versículo 3: na terra do Senhor, olha aí, não permanecerão. Jefferson, Deus estava dizendo que a terra a qual eles receberam, assim eles não mais viveriam sobre aquela terra, sim. Entenda uma coisa, outra coisa importante. Quando você começa a Deus, obedecer a Deus, você se exclui da promessa a qual Deus te entregou. Por você não obedecer, você se torna forasteiro dentro da própria promessa. Como, Jefferson? Sim. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, nós nos tornamos forasteiros. O que é um forasteiro? Que não é bem-vindo por causa da desobediência. Não é que Deus queria que o povo de Israel virasse forasteiro, mas por causa das atitudes e por causa do livre-arbítrio, as escolhas a qual eles estavam tomando, eles se tornaram como forasteiros. E por isso que Deus estava dizendo que a terra a qual eles estavam, eles não permaneceriam. E diz mais, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerá coisas imundas. O que é que Deus estava dizendo? Vocês vão acabar voltando para o cárcere. Olha o que Deus está dizendo, peregrino. Será que você não tem a noção de parar um instante para ver que o caminho a qual você está traçando é um caminho que não condiz com os seus princípios, que está totalmente fora da orientação do Senhor?
do propósito a qual Ele te mandou seguir, é necessário você voltar para a terra de sofrimento e para dias de sessão e cassação. É necessário você chegar a esse extremo para reconhecer que onde você estava não era o lugar correto. Então Deus estava falando para o povo de Israel, peregrino. Vocês estão tornando a plantar um plantio que vai fazer vocês retrocederem para a terra de sofrimento. Eles estavam na terra que deveria ser a bênção deles, mas eles estavam transformando em maldição, peregrino. Você está entendendo que nós mesmos, peregrino, nós seres humanos, podemos transformar a nossa bênção em própria maldição com as nossas atitudes erradas? Não adianta você só se alegrar com uma promessa. Se a sua promessa, quando alcançada, você não cumprir as condições a qual é necessária para você permanecer nela, você acabará perdendo. Entenda que para cada uma bênção, peregrino, para cada um ambiente, um nível a qual você vai adentrar, há uma condição a ser cumprida. É igual como se fosse uma fase de um videogame. Para cada fase é necessária uma nova estratégia para assim vencer e chegar ao final da fase. Da mesma forma é a sua vida. Para cada nível a qual você está, seja na área emocional, familiar, espiritual, física ou financeira, há uma condição a qual você precisa cumprir para permanecer lá. Caso você não cumpra, você vai acabar se auto-sabotando e se excluindo daquela fase. Porque se assim você não obedece à condição, você se torna forasteiro, como a gente estava falando. E Deus falou para Efraim que tornará o Egito, e na Assíria comerão coisas imundas. O que é coisas imundas? Comerão comida oferecida a outros seres, que não é Deus. Seres imundos. Versículo 4. Não derramarão libação de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Então o que Deus estava dizendo? Não vai adiantar você praticar o erro e querer sacrificar para mim. Não vai adiantar, peregrino, você querer dizer que é obediente ao Senhor, porque você assim oferta a casa dele ou até mesmo entrega algo ou ajuda a outras pessoas, se assim você não está obedecendo princípios. Presta atenção nisso, é muito importante, peregrino. É mais importante você obedecer princípios do que praticar boas obras, porque as boas obras são condições de você viver sobre princípios. Não adianta viver sem princípios praticando boas obras, porque aí se torna vazio. Da mesma forma como Israel estava acontecendo aqui. Olha o versículo. Não derramarão libação de vinho ao Senhor, nem os teus sacrifícios lhes serão agradáveis. Deus estava dizendo, não adianta vocês sacrificar para mim. Isso não vai ser agradável, não vai ser aceito. Deus muitas vezes não está aceitando a nossa oração. Deus muitas vezes não está aceitando as nossas súplicas, peregrino. Porque nós estamos falando algo que não procede com as nossas práticas. Nós estamos sendo incoerentes. O que é ser incoerente? Você falar algo e não praticar aquilo a qual você fala. É você expressar algo e na sua vida, no seu dia a dia, você praticar de forma diferente. Isso se chama incoerência. E quando você está incoerente, acontece isso. Você acaba se separando de Deus. Não é Deus que separa-se de você, peregrino. É você que separa-se de Deus. É você que pega os seus pés e anda para longe do Pai. Com o quê? Com arrogância, ego e insensatez. Saber o que deve fazer e não fazer mesmo sabendo o que deveria. Por causa de opiniões de terceiros, por causa da sua mente fértil de achar que é do seu jeito. E aí onde está o grande problema. Muitas vezes você escuta a outros e não escuta a Deus. Muitas vezes você escuta a sua mente fértil para assim desobedecer a Deus, os ensinamentos. Não vale a pena você conquistar aparentemente algo
quebrando princípios, porque a consequência vai ser essa: voltar ao cárcere, voltar aos dias de sofrimento, voltar aos dias de que você vai estar perdido, mesmo em meio a amigos. Você ficará perdido mesmo em volta de multidão. Olha o que diz, continuando: seu pão será como pão de pranteadores, todos os que deles comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não trará na casa do Senhor. Olha o que Deus está dizendo: que o seu pão, aquilo a qual você tem produzido, será exclusivamente para os outros que estão da mesma forma que você, perdido em pecados e falhas, e não será aceito perante o Senhor. Que coisa triste, hein, peregrino? A gente vê o povo de Israel, que era um povo conhecido como povo escolhido, tendo por instrução o próprio Deus, e mesmo assim eles optarem por desobedecer. Para você ver como é perigoso, peregrino. Não adianta somente receber a bênção se você não está preparado para concluir e praticar e andar com os seus princípios. Muitas vezes você não recebe a bênção porque você não tem se preparado para assumir o que você tanto tem andado, pranteado e suplicado ao Senhor. Mais importante do que a bênção é a sua capacidade de poder permanecer sem alterar o seu caráter, sem alterar os seus princípios. Quando assim você receber a bênção, você tornar-se inalterado, mesmo alcançando patamares e fases e níveis maiores a qual você está. O seu coração tem que permanecer da mesma forma. Qual forma, Jefferson? Da forma pura perante o Senhor. Muita gente acaba perdendo isso, a purificação, a pureza, o temor. E o que é que entra nesse lugar da purificação, do temor ao Senhor, Jefferson? Entra o ego, entra o orgulho, entra a insensatez, entra o falso eu, o achar que foi pela sua força, por escutar a opinião dos outros. E aí onde está o problema? Quando assim você escuta os elogios e deixa isso encher o teu coração, você está preparando a sua vida para uma decaída. Se você recebe elogios e toma isso para a alimentação do teu ego, lembrando que se você assim está fazendo, você está tentando, está tomando algo que não é teu. Você não chegou aí sozinho, peregrino. Aonde você chegou por quem? Com a força, com a saúde, com a sabedoria, com a graça de Deus. Então, não receba algo que não lhe pertence. Não significa que você precisa parar ou pedir para as pessoas não te elogiarem. Significa você ter discernimento e sabedoria para que as vozes e as informações de elogio não entrem na sua mente, no seu coração, para te fazer achar que você é mais ou melhor, ou que chegou com força do seu braço. Para que isso não roube a sua pureza perante o Senhor. Vamos continuando aqui. Versículo 5. Que farei-vos no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? O que é que ele está dizendo aqui? E aí, o que é que vocês vão fazer no dia da festa do Senhor? E qual é essa festa? Uma festa em que estarão reunidos todos aqueles que assim foram obedientes ao Senhor. Então ele está dizendo, e aí, quando chegar a festa do Senhor, o que é que vocês vão entregar? Já que vocês estão desobedecendo agora. Quais são os teus frutos, peregrino? O que é que você tem produzido? Tem sido para a manifestação do Senhor? Aquilo que você tem produzido na sua casa, na sua empresa, por onde você tem andado, tem glorificado o nome do Senhor ou não? Caso não tenha, Jefferson, não tem. E agora? Agora chegou a gente fazer alguns passos. Primeiro, caia em si. Reconheça que isso é culpa sua. Segundo, tome atitude de mudança. Peça perdão e se reconcilie com Deus. Então faça isso para que assim você retorne ao caminho que deveria.
cair em si, pedir perdão, reconhecer. E para esse reconhecer significa humildade. Tem que ser humilde para você reconhecer. E assim retornar ao caminho que você saiu. Olha o versículo 6. Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará. O que é que Deus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que todos foram e partiram, foram embora por causa do que? Da destruição. Se lembra que eu te falei, peregrino? É fácil, todo mundo vai festejar contigo. Enquanto você tiver algo a entregar, todo mundo vai estar ao teu lado. Mas no dia da colheita, ninguém vai querer colher a sua colheita. Ninguém vai querer colher a sua dor ou o seu plantio de sofrimento, o teu plantio qual você plantou de forma errada e equivocada. Eles vão embora. Então por isso que é importante você saber que essa alegria que você tem, essa alegria, se está pautada em práticas erradas e que não condiz com seus princípios, isso vai acabar de riso em tristeza, dor e solidão. Jefferson, tristeza, dor e solidão, infelizmente. Ele prossegue dizendo aqui: mas o Egito os ceifará, Memfis os sepultarás. Olha aí, os Memfis os sepultarás. Preciosidades da prata, as urtigas as possuirão, e os espinhos crescerão nas suas moradas. O que é que Deus estava dizendo aqui? Desolação. Onde antes tinha festas, peregrino, onde antes tinha luxúria, tinha esplendor, só vai haver lá desolação. O que é desolação? Ele está dizendo que vai crescer árvores, vai crescer ramalhetes, vai crescer plantas aonde antes faziam-se festas. Aonde antes tinham construções para a festa, do tamanho da desolação que vai ser, que vai crescer matagal. É a mesma coisa quando você vê uma construção que fica abandonada, peregrino. Você vê uma construção que era tão linda, mas por causa de descaso e porque pararam a construção, cresce o matagal. Então Deus estava dizendo isso, a desolação. Você aí fica, quando você passa, você até se assusta e diz: vixe, aqui antes era tão bonito, tinha tanto para poder entregar e agora está nessa ruína. Será que é necessário, peregrino, você chegar à ruína para reconhecer que você estava andando no caminho errado? Mas Jefferson, não estou caminhando errado. Então, graças a Deus, continue seguindo pelo caminho da obediência. Mas se assim você estava caminhando no caminho errado, corrige antes que te torne tudo em ruína, para que você não tenha que começar do zero novamente. Ele vai seguindo aqui. Versículo 7. Chegarão os dias do castigo. Olha aí. Chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. Então, olha o que Deus está dizendo. Israel saberá. Por que Deus está dizendo que Israel saberá? Porque antes que o castigo chegue, Deus sempre orienta. Deus sempre repreende. Deus sempre chama a atenção. Deus sempre fala contigo, peregrino. Da mesma forma como Ele está falando agora. Antes que chegue o dia da dor, Deus Ele dá uma saída, uma maneira. Mas cabe a mim e a você querer dar ouvidos, querer escutar. Deus Ele dá orientação. Mas poucos são os que querem dar ouvidos. Porque estão tão loucos, Jefferson, sim, loucos pelos prazeres, que se esquecem de dar ouvido à instrução correta. Por que é tão difícil, peregrino, uma pessoa cair em si enquanto está em uma festa, enquanto está em uma balada? Porque muitas coisas roubam a sua atenção. E aí onde é que está? Enquanto você der ouvidos aos ruídos, enquanto você der ouvidos às festas, enquanto você der ouvidos às outras coisas que fogem do seu princípio, você não conseguirá escutar a voz do Senhor. Se assim você tem preferido ou escutar os ruídos. Olha o que diz, continuando no versículo 7. E saberás, o seu profeta é um insensato. Olha aí o que Deus estava dizendo ao povo de Israel.
O profeta a qual deveria orientar vocês é insensato. Ele não está instruindo o que eu mandei. Eu tive que mandar outro, porque ele também foi levado ao pecado e se contaminou. Até o profeta que deveria instruir, que deveria ser espelho, estava agora não mais refletindo o que deveria refletir. E o que é que o profeta deveria refletir, Jefferson? Ele deveria refletir a glória de Deus. Mas ele, por causa do pecado, também tornou a perder o seu reflexo de orientação. Então aqui já deixa outro ponto muito importante, peregrino. Não importa o cargo, não importa quem você é, seja da alta patente, da média ou da baixa. Se você praticar e viver segundo os seus pensamentos ou preceitos errados, você vai cair. Não importa onde você esteja. Por isso que a palavra de Deus, não há, peregrino, diferenciação. Para mim ou para você, a palavra de Deus ela é concisa e certeira. Não importa qual nível. Porque aqui nós temos aqui o sacerdote. E Deus chamou ele de quê? Insensato. Ele também aqui estava para colher o pecado e o erro a qual ele estava cometendo junto com o povo, por ter se vendido. O que é que uma pessoa se vende? Quando assim você quebra os princípios fundamentais ao qual foi firmado, entre ser honesto, andar em obediência, ter ética, não fechar acordos que vão para além dos preceitos corretos da lei. Isso é quebrar os princípios inegociáveis. Fazer algo que vai demandar destruir outra pessoa. Você está quebrando outro princípio de que você deveria amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer que ninguém te destrua, se você está fazendo algo que vai destruir o outro, você está quebrando preceitos e vai acabar sofrendo as consequências. Jefferson, é você que vai fazer? Eu não vou fazer nada, peregrino. Quem planta é você, quem colhe é você. Cada um tem um plantio separado e cada um tem uma colheita conforme o seu plantio. Eu só estou apenas aqui passando a mensagem. Então a gente vai dizendo o seguinte, olha aqui o que diz a palavra. Versículo 7, continuando. Saberás, saberá, o seu profeta é insensato, o homem de espírito é louco. Olha aí, Deus está dizendo, vocês são como loucos. Quando você se entrega à sua paixão, Deus está dizendo, vocês são loucos. Porque eu te entrego a orientação correta e você mesmo assim opta por andar no caminho errado. Então vocês são tidos como loucos. O que é uma pessoa louca? É uma pessoa que ela não tem noção de si. Então aqui o agir desse povo estava como louco. Estavam indo tudo bem, estavam caminhando com Deus e escolheram não escutar mais Deus porque estava indo tudo bem. Acharam que só precisava de Deus na hora boa. E aí onde está o problema? Você precisa de Deus na hora boa, na hora que está ruim, na hora que está excelente. E mais ainda você precisa de Deus aí, quando está tudo excelente, para que você não desista. Porque na hora ruim todo mundo conhece e quer chamar por Deus, peregrino. Por isso que você escuta até mesmo quando a pessoa está na angústia ou está próximo de morrer, a primeira coisa que ela chama é por quem? Por Deus. Mas no dia do glamour, no dia das festas, nos dias em que ela está no dia excelente, aí que é mais importante ainda você lembrar-se de quem te proporcionou estar ali. Continuando, você é louco por causa da, olha aí, abundância da tua iniquidade, ó Israel, e muito do teu ódio. Versículo 8. O profeta é sentinela como Efraim, ao lado do meu Deus, laço do passarinheiro, em todos os seus caminhos, inimizade na casa de Deus. Olha o que Deus estava dizendo aqui. Foi corrompido não somente o povo, mas até mesmo quem deveria orientar, tornou a contaminar toda a casa do Senhor. Também se vendeu. Está aí a importância, peregrino. Mas ainda hoje, trazendo para os nossos dias atuais. Hoje, cada vez mais, está sendo provado a nossa confiabilidade e o nosso temor a não vender os nossos princípios inegociáveis.
Porque o mundo cada vez mais tem pagado e tem tentado chamar a atenção e te feito abrir mão dos seus princípios inegociáveis com eventos, com prostituição, com coisas que trazem a alegria momentânea. E aí onde é que está? É na alegria momentânea que você quebra um princípio inegociável que vai demorar agora alguns anos para você tornar a corrigir esse erro. Porque Israel aqui cometeu um erro que vai demorar alguns anos. Porque não ache que quando o povo de Israel voltou aí para o cativeiro, eles voltaram daqui. Não, me arrependi, eu voltei, estou voltando. Não, teve todo um processo para que eles retornassem novamente. E olha o que diz aqui, continuando. Vou repetir o versículo 8. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro, em todos os seus caminhos, inimizade na casa do Senhor. Versículo 9. Muito, olha aí, profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das tuas injustiças e castigará os pecadores. Olha aí, os pecados deles. O que Deus estava dizendo aqui? Não ache que o silêncio de Deus está sendo confirmação para o seu ato de rebeldia. E muitos peregrinos acabam errando nisso. Ele acha porque aparentemente Deus não falou nada, eu posso fazer. E aí onde é que está o teu erro? Aí onde está o erro, peregrino. Silêncio não significa aprovação. Silêncio também não significa negação. Silêncio significa silêncio. Então entenda uma coisa, que se você está praticando a coisa errada e Deus está em silêncio, não é que Ele esteja aprovando o que você está fazendo. E muitos peregrinos acham isso, que porque Deus não aconteceu nada, eu consigo e posso praticar. E aí é quando você vai se enrolando, entrelaçando cada vez mais na teia do erro e está cavando o seu próprio fosso para você cair. Vamos seguindo aqui, porque Deus ele falou aqui, né? Olha aí, muito profundamente se corromperam. Será que você não está se corrompendo profundamente, peregrino? Como nos dias de Gibeá, o Senhor se lembrará da sua injustiça e castigará os pecados deles. Versículo 10. Achei a Israel como uva no deserto, vi os vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para, olha aí, Baal-Peor, e se consagraram à vergonha e idolatria, se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Olha o que Deus está dizendo, peregrino. Eu te selecionei como, olha aí, ele diz, vinha e como primícia da figueira. Deus está dizendo, eu te entreguei o melhor, eu te entreguei a primícia das bênçãos, e você fez o quê? Correu para os braços do pecado, para os braços da contaminação e dos pensamentos e devaneios da sua mente, se esquecendo assim dos seus princípios. A importância está aí, peregrino, não quebrar princípios por causa dos dias de alegria. Entenda isso, que nos dias de alegria você tem que manter os princípios como anteriormente. Não devem ser quebrados. Deus está dizendo, você recebeu o melhor, e na hora que você recebeu o melhor, você se entregou às suas paixões. Que falta de coerência é essa? Se no dia que você recebeu a sua abundância deveria ser fiel ainda mais, as pessoas fazem o quê? Desviam do caminho. Então guarda o teu coração, peregrino, que no dia da alegria você continue vigilante, para assim não se perder por tamanha alegria e começar a cometer erros no dia que você deveria celebrar. Vamos continuar aqui. É versículo 11. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões.
Olha o que Deus estava dizendo. Jefferson, não entendi. Deus falou aqui de bezerra, falou que alguém atrelaria e levaria como se fosse um plantio. Deus estava dizendo, cada um deles agora se tornariam como se fossem servos por causa das falhas cometidas. Já não estariam mais em gozo, mas assim trabalhando. Por isso que ele deu o exemplo aqui de um animal que estava traçando a terra para se implantar, né? Versículo 12. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, e ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque o tempo de buscar ao Senhor até que ele venha, e chova a justiça sobre vós. Olha o que Deus está dizendo. Que está chegando, que chegou o momento para Israel de semear. Em vez de eles pecarem, de eles errarem, estava no momento de semear, para que assim eles aguardassem, olha aí o que ele diz, a justiça sobre a vida deles. Versículo 13. Araste a malícia e colheste a perversidade. Olha o que Deus está dizendo. No momento que vocês deveriam plantar, no momento que vocês deveriam estar continuamente se alegrando e plantando e celebrando, vocês plantaram, versículo 13, araste malícia. Se lembra do que ele falou anteriormente, que ele colocou como uma junta de boi, um exemplo metafórico da vida do povo de Deus que deveriam estar semeando? Ele diz, em vez de você ter semeado a coisa certa, no momento que você tinha tudo, já tinha toda a junta de boi para arar a terra, vocês semearam a malícia. E sabe o que é que você colhe quando você planta a malícia? Quando você planta egoísmo, quando você planta inveja, quando você planta comparação, você colhe, sabe o que? Isso. Aqui no versículo 13 ele diz, perversidade. Olha, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e a multidão dos vossos valentes. Olha aí. Vocês comeram o fruto da mentira, por confiarem na força do seu braço. Quanto, peregrino, você tem se esquecido de Deus? Será que você tem semeado malícia e assim agora vai colher perversidade por ter achado que era no seu orgulho, no seu ego, que foi você que fez, que foi você que desfez? E que você se alimentou tanto dessa perversidade que comeu esse tipo de mentira? Ele está dizendo, comeu a mentira de achar que foi por causa dos seus valentes, que foi por causa da sua capacidade que você chegou onde você está. Abre os olhos, peregrino, que não foi por causa de você. Você fez somente a sua parte, mas quem deu o crescimento foi Deus e não você. Então é isso que Deus estava falando ao povo de Israel. Porque vocês assim confiaram na multidão dos vossos valentes. Versículo 14. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Samã destruiu a Bet-Arbes no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vós fará, Betel, por causa da vossa grande malícia, como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Jefferson, pesado. Peregrino. Olha o que Deus disse. Por assim você se apegar à sua malícia, criando a perversidade, engolindo e comendo a sua própria mentira, de achar que foi você que fez, que você deixou de fazer, que foi a sua capacidade. Você plantou para a sua ruína e colherá destruição. Foi isso que Deus estava dizendo aqui no finalzinho do versículo. Versículo 14, portanto, entre o teu povo se levantará a multidão de guerra. Ele está dizendo, no lugar onde você deveria estar se alegrando, onde deveria ter paz, por causa que você se esqueceu dos seus princípios, você vai colher ruína, por estar plantando perversidade. Ele diz mais, e virão guerras e serão despedaçadas. O que será despedaçada? Seus filhos. Olha aí, peregrino. O povo de Israel seria novamente destruído, porque chegou aonde deveria chegar e se esqueceu da origem. Será que você não tem se esquecido da origem, peregrino? Se esquecido de onde você veio? Por que é tão importante, Jefferson, me lembrar da origem? Para você saber que quem te colocou aí não foi sua capacidade, mas foi a graça de Deus que se manifestou sobre a sua vida. Porque existiam várias outras pessoas melhores
para estar onde você está. Mas Deus te deu a graça de ser você. Então não jogue isso fora. Então essa era a palavra de Deus para nós, peregrino. Vamos agradecer ao Senhor. Bendito e adorado Deus, graças nós te damos por cada um desses ensinamentos. Nos ensina, meu Pai, a não deixar que a loucura da insensatez adentre o nosso coração no momento em que o Senhor assim nos abençoar, mas que nós assim, meu Deus, mesmo nos dias de, meu Pai, festa e de glorificação, nós venhamos viver, meu Deus, praticando os princípios inegociáveis ao qual o Senhor nos entregou. Abençoa cada um desses peregrinos, para que assim eles não desviem do caminho. E se aquele que desviou, aprenda hoje, meu Pai, como é retornar aos teus pés, para reconhecer e se humilhar ao Senhor. Amém. Glória a Deus.